Olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. De volta aqui o professor Gabriel Velasco para juntos fecharmos aí, o estudo do Estatuto dos Servidores de Montes Claros, terminarmos o nosso curso, já que a lei orgânica nós já terminamos, tá? Mas antes eu te convido aí, você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixe o seu like e compartilhe nosso conteúdo para você nos ajudar bastante, que você vai nos ajudar bastante aí no crescimento, aí na caminhada do nosso canal, tá? Antes de começarmos, também quero te dar um aviso que aqui na descrição do vídeo, tá? Nós estamos trazendo um e-book, ok? Com 100 questões aí para você treinar para a sua prova. São 70 questões sobre a lei orgânica e 30 questões sobre o estatuto. A gente traz lá as explicações, gabaritos, as referências para você arrebentar no dia da sua prova. Além do que, você também poderá ouvir aí em áudio a lei orgânica, 100%, né? Lá em áudio, como estatuto, no seu trabalho, né, na academia, fazendo suas atividades aí do dia a dia, ok? Então, acesse a descrição do vídeo, que tem todas essas informações lá. Você poderá completar mais ainda o seu estudo e arrebentar na sua prova aí, a gente falando de leis municipais, é claro, tá? Bom, vamos seguir aí, pessoal, sem demora. Nós paramos no artigo 195, finalzinho lá da última aula. Também tem a playlist das aulas aqui. Só você acessar o canal, você vai pegar da primeira até a quinta aula. Então vamos dar uma olhada aí no título 10, que fala das disposições especiais, capítulo 1, da contratação de caráter excepcional, tá? A administração, em alguns casos, ela pode atender, ela pode contratar pessoal em caráter excepcional para as atividades da prefeitura, enfim, para as atividades que sejam, que demandem aí de uma contratação imediata. Então, dá uma olhada aí, o artigo 196 traz a seguinte redação: para atender à necessidade de excepcional interesse público, sempre, tá, será para o interesse público, poderá haver, mediante autorização do prefeito, contratação de pessoal por prazo determinado, sob a forma de contrato de direito administrativo, caso em que o contratado não será considerado servidor público. Então, nós temos várias informações aí, certo? Então, olha lá, para atender a necessidade de excepcional interesse público. Então, tem que ter interesse público, tá? E será feito como? Através de autorização do prefeito, por prazo determinado, tá? E o contrato de direito administrativo, e o servidor nessa situação, e o contratado nessa situação não é considerado servidor público. Então, quantas informações em apenas um artigo. Artigo 197, consideram-se de natureza de excepcional interesse público as contratações que visem primeiro, combater surtos epidêmicos, fazer recenseamento, atender a situações de calamidade pública, permitir a execução de serviços técnicos por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, também suprir necessidades excepcionais, transitórias e inadiáveis, que, por sua natureza e interesse público relevante, possam gerar situações de calamidade ou prejuízo ao cidadão, em áreas ou setores específicos da administração, bem como a substituição imediata de professor ou médico. Então, essas são as situações que o município poderá contratar de forma excepcional. Artigo 198. As contratações por tempo determinado serão observadas os padrões de vencimento do plano de cargos, vencimentos e carreiras do órgão contratante, exceto na hipótese do inciso 4º do parágrafo anterior, que é permitir a execução de serviços técnicos por profissional de notória especialização, quando serão observados valores do mercado de trabalho. Então, nesse caso aqui, vou observar o valor de mercado de trabalho, beleza? Capítulo 2 dos estagiários.
Para o desempenho de atividades auxiliares, poderá o município admitir estagiários por prazo de 12 meses, prorrogado por igual período mediante convênio com as instituições educacionais. Tem muito que explicar aqui, a gente passa. A jornada de trabalho para o desempenho das atividades auxiliares será de 4 horas, sendo que o horário de expediente será acertado entre o estagiário e a administração, observada a compatibilidade com o horário escolar. Artigo 204. A administração municipal poderá conceder aos estagiários auxílio financeiro a título de bolsa complementar educacional. Parágrafo único. O auxílio financeiro, calculado sobre o menor vencimento pago pela municipalidade a título de bolsa complementar educacional, será: estagiário de ensino de nível superior, 100%. Estagiário de nível médio, 60%. Então, isso será pago, tá? Esses valores, esses percentuais, em cima aí do menor vencimento pago pela municipalidade. Artigo 207. Aplicam-se aos estagiários, durante o período de estágio, os deveres, proibições e normas disciplinares a que estão sujeitos servidores públicos municipais. Então, são as mesmas que os servidores, tá? Estão sujeitos, os estagiários assim serão. Falando aí de deveres, proibições e normas disciplinares. Não direitos, tá? Presta atenção que não tem direitos aqui. Da reserva de vagas para pessoas deficientes, pessoas portadoras de deficiência. Nós temos que, em todos os concursos públicos, para provimento de cargo de provimento efetivo do quadro de pessoal, então aí é cargo que demanda provimento efetivo, sendo da administração direta ou indireta, tá? Sendo reservadas, aí serão reservadas 10% do número de vagas para as pessoas portadoras de deficiência, salvo quando os cargos para os quais a lei exija aptidão plena. Então, aí, o município já vai reservar aí 10% do número das vagas para os portadores de deficiência. Considera-se, artigo 212, considera-se pessoa portadora de deficiência para os fins desta lei, aquela que apresenta em caráter permanente perda ou anormalidade de natureza psicológica, fisiológica ou anatômica, que gera incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano, desde que conceituado na medicina especializada de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos. Tá? Artigo 214. Candidatos portadores de deficiência provados em concurso público terão seus nomes publicados em lista à parte. Ok? Parágrafo único. A cada 20 nomeações de candidatos aprovados, serão nomeados 2, ou seja, 10%, candidatos portadores de deficiência, obedecida a classificação da lista de deficientes aprovados. Tá? Os servidores ou empregados portadores de deficiência serão avaliados no exercício de suas atribuições segundo regras próprias, fixadas por decreto. Então, preste atenção aqui, chamar atenção no finalzinho, ok? Que as regras aí, para avaliação dos portadores de deficiência, seja os servidores ou empregados, será fixada por decreto. Capítulo 4. Dos títulos para fins de concurso público, ficam instituídos os títulos de estabilidade, de experiência e de pós-graduação para fins de classificação em concurso público, para investidura em cargo ou emprego públicos da administração direta e indireta do município de Montes Claros. Passando aí, os servidores públicos do município de Montes Claros, considerados estáveis, nos termos do artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, serão atribuídos 20 pontos para efeito de classificação a título de estabilidade, desde que tenham conseguido o mínimo de pontos exigidos para aprovação no concurso. Confesso a vocês que eu nunca vi essa título de estabilidade, mas aqui tem. A comprovação do título de estabilidade, título de experiência e título de graduação, é mais fácil aí ter título de experiência, título de graduação, né?
visto aí por esses aulões aí. Far-se-á através de certidão expedida pelo órgão público onde adquiriu estabilidade ou prestou o serviço e diploma registrado respectivamente. Ah, tá. Eu acredito, então, aí, eu estou tentando aqui entender, tá, esse ponto, que se o servidor ele vem de outro serviço público e já alcançou a estabilidade lá, aí pode ser que ele trazendo essa informação, ele ganhe esses 20 pontos. Bom, acredito que seja isso. Artigo 223, será considerado aprovado o candidato que alcançar no mínimo de 50% do total de pontos possíveis na prova de conhecimento. Bom, isso aqui é meio relativo, né, pessoal? Porque essa regra tem que vir no edital também. Se não vier no edital, fica meio que fora isso daqui. Até bom a gente prestar atenção no que reza o edital. Título edital do concurso, ok? Título 11, disposições transitórias e finais. A administração deverá rever seus atos qualquer tempo quando eivados de ilegalidade. Sim, por quê? O ato ilegal, tá, ele é passivo de nulidade. Por isso que ela deve rever seus atos, sendo a qualquer tempo, quando ele estiver lá algum resquício, né, de ilegalidade. Artigo 226, o município manterá plano de seguridade para o servidor e seus dependentes, assegurando aposentadoria e pensão nos termos do artigo 40 da Constituição Federal e da Lei Municipal. Instituto de Previdência de Servidores do município de Montes Claros. O artigo 227 diz que, para atender ao disposto no artigo anterior, o município instituirá contribuições dele próprio e do servidor para custeio dos benefícios assegurados. É lógico, eu acho que eu já expliquei aqui, existe a previdência social, né? E existe a previdência própria de cada município, quando tem. Tá? Tem município que não tem, já é direto lá na previdência geral, tá? Vamos dizer assim. Mas no caso aqui, é lógico que ele será descontado direto do servidor para ir custeio de alguma licença de aposentadoria, enfim. Tá? Por isso que ele diz que é descontado do servidor, vem do próprio município. Artigo 228, considera-se da família do servidor, além do cônjuge e filho, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e conta de seu assentamento individual, que você lá no início vai informar. Assim que você toma posse, você já informa quem são os seus dependentes e aqueles que vierem a ser, você também vai informando para isso ser colocado no seu assentamento, no seu histórico, né, no município. Bom, parágrafo único, equipara-se ao cônjuge, a companheiro ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar. Artigo 229, o servidor investido em cargo de direção ou chefia poderá ter substituto indicado na forma do regulamento. O substituto fará jus à remuneração atribuída ao cargo em que se der a substituição. Bom, eu aqui mesmo onde eu trabalho, tá? Eu trabalho para a União, tá? Sou da esfera federal. Eu chefio um setor, tá? E quando eu saio de férias, como exemplo, eu coloco alguém para me substituir e ele recebe realmente essa gratificação de chefia, tá? Então aí também será assegurado ao servidor que substituir um servidor em cargo de direção e chefia. Artigo 230, será assegurado ao servidor, quando no exercício do mandato de prefeito municipal, o direito de optar pelo seu vencimento. Presta atenção nisso. Ele fala aqui, mandato de prefeito. Então, o servidor foi aí, ganhou lá o pleito eleitoral, foi investido como prefeito, tá? É assegurado a ele, ao servidor, optar pelo vencimento. Artigo 231, ao servidor público civil assegurado nos termos da Constituição e da Lei Orgânica o direito de livre associação sindical e os seguintes direitos, dentre outros delas decorrentes, de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual,
de inamovibilidade do dirigente sindical até um ano após o final do mandato, exceto a pedido. Isso aqui acontece porque ele está lá, diretor sindical. Então, até durante um ano, esse prazo aí não pode ser tirado da onde originalmente ele está estabelecido. Artigo 232. É facultado ao prefeito municipal delegar competência para a prática de atos administrativos. O que é ser facultado, ele pode escolher por delegar ou não. Ele tem a premissa de querer delegar ou não a competência para a prática de atos administrativos. E no artigo 233, para fecharmos o nosso estudo aí do Estatuto de Montes Claros, diz que por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem se eximir do cumprimento de seus deveres. Tá? Isso aqui eu estou falando fechamento, que foi o último artigo que eu coloquei aqui para a gente dar uma lida, dar uma olhada, julgando que seja relevante. Tá legal? Bom, vamos aí para a nossa questão, tá? Que preparamos aí para finalizarmos a nossa aula. Então, você, como de praxe, você vai pausar o vídeo, responder e a gente volta com o gabarito e as explicações. Voltando aí, a questão ela pede para você apontar a opção em desacordo com o Estatuto dos Servidores de Montes Claros. Então, eu quero aquela opção que esteja incorreta, beleza? Vamos analisar a letra A. Os servidores ou empregados portadores de deficiência serão avaliados no exercício de suas atribuições segundo regras próprias, fixadas por decreto. Pessoal, isso aí, nós conversamos sobre isso e está corretinho, ó, está no artigo 217. E é a redação aí, ó, direta, tá? Uma forma direta de cobrar. Então, a letra A, certinho, artigo 217. Letra B. Será assegurado ao servidor, quando no exercício do mandato de vereador municipal, o direito de optar pelo seu vencimento. Bom, nós vimos aqui, pessoal, foi até num dos últimos artigos falando sobre isso. Ó, aqui no 230, é assegurado a quem? Ao prefeito municipal optar pelo seu vencimento quando ele é investido aí no exercício de mandato. Então, não é vereador, é prefeito. Tá? Então, desde já, o nosso gabarito é a letra B. Mas vamos dar uma olhada aí nas demais opções. Letra C. A qualquer tempo, a administração deverá rever seus atos quando eivados de ilegalidade de forma direta, tá? Que o legislador às vezes cobra assim também. Está corretinha. E a base é o artigo 225. Tá legal? Já a letra D diz que, considerando-se de necessidade excepcional de interesse público, dentre outras, as contratações que visem a atender a situações de calamidade pública. Bom, já quero dizer que está certinho, porque nós vimos isso no artigo 197. Olha lá. Consideram-se, eu li considerando-se, né? Não. Consideram-se necessidade excepcional de interesse público as contratações que visem, dentre um dos casos, atender a situações de calamidade pública. Então, também está corretinha a letra D, realmente o nosso gabarito, letra B de bola, ok? Pessoal, finalizamos aí o nosso curso, tá? Sobre o Estatuto dos Servidores de Montes Claros. Compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal, já ativa o sininho, deixe o seu like, que você vai nos ajudar bastante. Ó, e vai na descrição do vídeo, lá você vai ter acesso ao audiobook e, o mais importante, ao e-book de questões, que você vai treinar pra caramba para chegar na hora da prova, ó, sabendo legal. Cercamos tudo aqui para você fazer uma prova, uma boa prova, uma excelente prova aí, aqui objetivamente a gente falando de lei municipal, tá? Então, ó, forte abraço do professor Gabriel Velasco. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau.